Alô, estamos no ar. Sábado 14 de agosto de 2021. O ano passado demorou pra caramba pra passar, esse ano tá passando rapidinho, pelo menos na minha percepção. É muita diferença. Ó, então já tem gente entrando, o entrevistado já tá aqui. Nós estamos também no YouTube. As entrevistas acontecem aqui no meu perfil no Instagram todos os sábados às 11 da manhã. E depois de um tempinho, eu levo as entrevistas para o YouTube. Lá no YouTube já tem umas 30 entrevistas, que eu comecei esse trabalho em outubro do ano passado. E lá no YouTube, Gustavo Acioli. E aqui, arroba Gustavo Acioli no Instagram. Então, sem mais delongas, para quem assistir no futuro no YouTube e não perder muito tempo, eu vou convidar o meu amigo e para me contar tudo sobre a sua trajetória fantástica. Fala, Siri. E aí, Gustavo, tudo bom? Beleza? Tudo bom, cara? Bem, um prazer estar aí nesse sabadão, falar sobre a vida, né? Sobre a vida, cara, eu quero começar dizendo que o teu trabalho é incrível. Pô, que bom. Eu fiquei mergulhando nele essa semana toda, fiquei extasiado com o que eu vi, com o que eu ouvi, com o que eu assisti, porque é um trabalho muito plural, múltiplo. Eu quero começar essa conversa já dizendo para as pessoas irem ao teu site. Vale a pena as pessoas, a gente vê tanta coisa que nos oferecem assim né, pela internet, YouTube, Instagram, WhatsApp, fica perdendo tempo assim, né, consumindo coisas que nos oferecem. Vale a pena dedicar um tempo da vida para ir no teu site, cara. Eu quero deixar esse recado aqui porque é importante que as pessoas conheçam um grande artista brasileiro como você, Pô, que bom. entendeu? E para mim, cara, é assim, é uma grata surpresa, né? Uma feliz surpresa, porque eu te conheci como percussionista, Eu um adoro. grande percussionista, né? Você gravou no meu disco, inclusive, você fez as percussões do meu primeiro disco, Certeza. e daí depois, porque a gente se conheceu no Equali, né? Você como percussionista do Equali. É. Muita gente do Equali já passou por aqui por esse programa, viu? Muita gente. Mas daí depois eu fui ver que você, na verdade, tocava um monte de coisa além de percussão, você é um multi-instrumentista, já foi. O, o nível já foi, né? O sarrafo já foi subindo já. Daí a gente deu ver aquele teu primeiro show do teu primeiro disco, né? Que tinha o Fusca, que tinha já. Não, o Fusca no palco, já tinha toda uma parafernália. Conta aí pra gente como é que é essa tua trajetória desde o início, assim, você começou na bateria, como é que foi? É uma história longa, né? Assim, apesar Sim, da idade, quer dizer, a gente já tem óculos também para falar no Instagram, então a gente já tem uma idade sim, né? As barbas mais brancas, mas a gente continua jovem, né? E continua inquieto sempre, né? Como artista, eu acho que essa é a grande função do artista, estar sempre inquieto. E essa eu acho que é uma das principais características do meu trabalho, né? Essa inquietude, assim, de poder estar fazendo as coisas. Eu comecei como percussionista, foi o que caiu no colo, né? Assim, o meu sonho era tocar bateria, então morava num apartamento muito pequeno no Flamengo. Nenhum pai com sã consciência ia dar uma bateria para um filho de 10 anos de idade, né? Então, na verdade, eu fui juntando as panelas, os pandeiros que tinha e fui montando uma bateria de lata. Então, esse foi o meu começo. Logo depois, eu tentei comprar uma bateria, também não conseguia. E fui estudar percussão, fui estudar congas, tumbadoras, ritmos brasileiros, africanos, e fui cair de cabeça. Consegui trabalhar como percussionista bastante tempo. Então, assim, a percussão foi meu carro-chefe na arte, né? Então, entrei assim de cabeça tocando percussão, toquei com muita gente, toquei mesmo, toquei com uhum, a Qualia, onde a gente se conheceu.
Toquei com o Sivuca, toquei com o Hermeto, toquei com a Fernanda Abreu, gravei coisas com Lenine, gravei com muita gente, Ana Carolina. Então, eu era. Sim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você ouvia? O que que te moveu para querer tocar bateria e ir para percussão? Qual era o teu universo ali naquele momento? Com 10 anos que foi o teu É, estalo? é engraçado, porque assim, isso é uma pergunta, até hoje eu não sei muito responder, porque o que acontece? É, eu não tinha muito acesso à música, eu não tinha, na minha casa não tinha essa coisa de música e muito vinil, não tinha isso, era muito restrito isso. Então o que caía no colo eu ia escutando, então eu gostava de umas bandas de heavy metal, né? Gostava de Iron, gostava de AC/DC, gostava de Ozzy, eu gostava dessas coisas. Só que eu sempre curti o ritmo, então por isso que eu queria tocar bateria. Só que quando caiu a percussão no meu colo ali, que é o que eu poderia ter, eu comecei a perceber que essas coisas não se encaixavam muito. Então comecei a ver o que tinha tambor. Então comecei a ir atrás de coisas de tambor. E caí, claro, na música africana, na música brasileira. E logo mais tarde eu caí na música indiana, música iraniana, música turca. Então fui estudando igual um louco todos esses tipos de música, né? Com que idade isso, Siri? Esses estudos foram mais tarde, mas esse estudo, essas percussões que eram latas e coisas que eu espalhava pela minha sala, devia ter uns 10, 12 anos já. Aos 15, 16, eu comecei a comprar instrumento e formei aquela banda da escola que todo mundo faz, né? Aquela banda da escola que você faz o sarau, faz os festivais. Essa banda foi Mas muito era boa. de rock. Era banda de blues, rock, mas eu sempre encaixando percussão. Aí a gente tocava uns covers de Santana também para poder encaixar essa percussão e comecei a estudar mais esse rock com Santana e tal. E caí na percussão. Então a percussão virou E a percussão foi muito interessante eu começar com a percussão, porque eu acho que ela me deu a ideia de quando você fala que você toca percussão, ninguém sabe o que eu toco. Você é percussionista, mas o que Uhum. eu toco? Cara, eu estudei muito pandeiro, muito berimbau, muito atabaque, muito darbuca, muitas tablas. Eu estudei tudo, entendeu? Assim, eu fui estudar xilofone, eu fui estudar de cabo a rabo da percussão, percussão indiana, percussão africana, percussão alguma parte da Europa, Ásia. Então, foi muito interessante isso para abrir um canal artístico não só de instrumentação e música, como também de esculturas, né? Os instrumentos também são as esculturas, então formatos de instrumentos feitos de barro, instrumentos feitos de metal, instrumentos feitos de corda, instrumentos feitos de madeira. Então, quer dizer, isso também agregou muito valor à minha arte que eu faço hoje, né? Que são as esculturas, né? E você tem que. O percussionista tem que. E o baterista também, mas o percussionista talvez mais tem que mexer no instrumento, ele tem que ter uma certa habilidade para consertar, para alterar, para, né? Para inventar, né? Porque assim, Para inventar. os instrumentos eles não são, por exemplo, uma bateria, um setup de bateria, ele é mais fixo, né? Aquele hi-hat, tom-tom, tal, aquela coisa, prata, ele é mais, o setup de bateria de todo o planeta é parecido, são todos iguais. O do percussionista, Uhum. onde você vai ter um cara botando uma garrafa, um cara botando uma pipa, trilógico, toca sentado, outro toca em pé, outro toca e é liberdade, mas tem mais liberdade, né? Então a percussão foi muito fundamental assim para a minha formação artística hoje, né? E isso que você falou é interessante. E essa sensibilidade, assim, essa abertura para perceber uma oportunidade, como você falou assim, uma garrafa que tem um som bom, né? Tem que estar atento para essas coisas, né? Para capturar essas coisas que, num certo sentido, é o que você continua fazendo, né? O ouvido é o dia inteiro, né? É uma praga, assim, é uma coisa horrorosa. Às vezes eu tô dormindo, eu acordo e falo, Deb, tem uma centopeia no quarto. Ela fala, não é possível. Eu falei, tem, tô escutando andar. Pô, e tem, tá lá, sacou? É ligado o tempo inteiro, né? O ouvido, né? Meu ouvido sempre foi muito bom. Não é essa coisa de ouvido absoluto, isso não existe. Para mim, isso é uma. Vou Uhum. detalhe que é longo, mas o ouvido absoluto você fica treinando, né? A coisa. E na verdade, Sim. até é ruim ter o ouvido absoluto, mas
Eu acho que é mais do que um ouvido absoluto é estar atento às coisas, atento às conversas, atento ao que está ao redor, atento aos amigos, não só o ouvido como um músico, como música. Não, é um ouvido atento. Você é o músico. Mas mas o teu trabalho é do olhar atento também, né? Porque o ouvido vai ensinando a olhar e vai ensinando a palavra também. Então, quer dizer, eu acho que eu comecei pelo ouvido, né? Depois fui para as artes visuais, né? Quer dizer, Uhum. a percussão me levou a ser artista, a viver de arte, a ganhar dinheiro com arte. Depois eu percebi, com a banda da escola ali, eu percebi que aquilo poderia. Eu fui tocar com grandes nomes da música brasileira. Foi um orgulho. Toquei muitas turnês internacionais. Conheci praticamente o mundo inteiro tocando percussão. Percussão me levou para o mundo. O que eu pouco sei das palavras de francês, um pouco de inglês, um pouco de outras línguas. Então, foi a percussão que me proporcionou. E depois disso, também eu comecei a perceber que aquilo também já não estava mais muito interessante eu ficar acompanhando o artista. Então, comecei a fazer meu trabalho próprio. Lancei 5 discos autorais, entre eles o Sim. Ultrassom, que ganhou o prêmio de música brasileira, prêmio da música brasileira, que foi uma surpresa, assim, é, realmente uma surpresa inacreditável, porque concorria com gente muito de nome e assim, um percussionista fazendo um disco independente. Eu nunca tive gravadora, sempre foi um disco independente. Fazer um disco daquele, e foi interessante, porque a premiação foi lá no Municipal, e a surpresa quando eu ganhei esse prêmio, que eu tinha certeza que não ia ganhar, e foi engraçado que quando eu recebi o convite lá para ir participar, eu falei, vou lá, né? E aí botei uma cartola, falei, ganhar eu não vou, mas Vou vou fazer zoar. uma performance, vou fazer uma performance. Eu fui de cartola e tal, todo vestindo anos 20. E quando me deram o ingresso, era assim, 2A. Eu falei, opa, tô na primeira fila, que estranho, né? E acabei ganhando esse prêmio. E foi engraçado também que quando eu recebi esse prêmio, é, foi uma felicidade geral, não foi só a minha. Eu estava extasiado, óbvio, mas Sim. a felicidade do público, que, claro, eu conhecia todo mundo, eu conhecia todos os produtores, todas as gravadoras, eu conhecia todas as pessoas com quem eu já tinha tocado, e conhecia dali, do ambiente. Talvez eu tenha sido o primeiro músico mesmo, assim, que tenha feito um disco independente, sem essas amarras da gravadora. Algumas gravadoras falaram, Siri, vamos Sim. fazer. Eu falei, não, não é esse tipo de onda, música experimental, como você falou, eu levava um Fusca. Esse disco que ganhou o prêmio da música brasileira, cara, eu gravei dentro de um hospital fazendo ultrassonografia e o nascimento da minha filha, chamava Ultrassom. Quer dizer, a primeira Sim. música era o primeiro choro da minha filha. Chamava Chorinho número 1. As pessoas tocavam achando que ia ser um chorinho e entrava ela uá, chorando, né? O primeiro choro que tem registro dela. Então, assim, isso Pois para é. da música brasileira, eu acho que eu abri um caminho assim das pessoas olharem e É falar, interessante possível. que o embrião do teu trabalho de hoje já estava ali naquele Fusca no palco e nessa interação aí com a ultrassonografia, né? Você ainda Certeza. estava circunscrito ao universo da música, né? Aham. Do músico, mas já estava buscando uma expansão, né? Quando eu levei aquele Fusca para o palco, foi engraçado que o show, eu lembro, foi em 2004. 2000 não, 2008, 2009, por aí. 2004 eu comecei a gravar. Quando eu fiz o primeiro show, estava lotado de músico. Lotado de músico. Quando eu fiz o último Eu show, estava tava. lá. Oi? Eu estava lá. Tava lá, então. Tava lotado de músico. Quando eu fiz o último show do Fusca, tava lotado de artista plástico. Lotado de artista plástico. Não tinha. Uhum. Os músicos já estavam falando para mim, Siri, eu não estou entendendo. Sabe, quando na época se vendia disco, as pessoas olhavam e falavam, cara, eu não gostei, estranho, eu não gostei. Vários amigos que tocavam comigo falaram, cara, eu não gostei do disco. Eu falei, que ótimo. Não é para gostar, né? É, Aham. Foi interessante isso, essa mudança também. Eu acho que o Fusca ele me levou a fazer performance. As minhas performances começaram a sair do palco. O palco começou a ficar muito pequeno, ficou muito restrito. Aquela coisa de entrar, passagem de som. O palco ainda continua sendo minha catedral, meu lugar de reza. Quando eu entro no palco, meu corpo estremece.
mas o palco ficou muito pequeno. Então, eu acho que eu comecei a fazer performance, comecei a fazer esculturas, comecei a ter galeria de arte, a galeria começou a me representar. E foi engraçado que, quando eu comecei a fazer objetos de arte, performance, o primeiro objeto foi um Fusca, mas comecei a fazer esculturas de objetos de arte, as galerias me aceitaram muito mais do que as gravadoras. Isso é que foi uma doideira, Muito porque bonito. as gravadoras, eu gravava, você sabe, a gente gravava em estúdio, eu ia para estúdio, casca grossa, gravar, ficava lá uma semana gravando o disco, então eu conhecia esses produtores. Então, assim, o contato era muito direto. Nunca ninguém falou, pô, Sim. vamos assinar uma coisa, vai rolar. Não, nunca teve um convite desse, né? Então era sempre meio assim, eu não seria, eu acho que você está viajando, eu acho que você está... E rolava mesmo, sabe? Você está viajando, você não está... E quando quer dizer, eu não saí da música, né? Eu simplesmente eu tive essa parte que eu tocava com os outros, depois eu comecei a fazer meu trabalho próprio, e depois disso eu comecei a perceber que também já estava legal, assim, eu falava, poxa, mas tô fazendo música, eu tenho um estúdio, gravo as coisas, adoro, mas comecei a fazer turnê, também tem uma hora que você já cansa também, cansa fazer turnê, cansa viajar. Quando o artista Sim. está lá e fala, boa noite, Belo Horizonte, e ele está em São Paulo, não é que ele confundiu, Aham. ele não sabe onde está. Ele Sim. não tem ideia onde ele está. Eu lembro que eu fazia turnê de 30 dias pela Europa, eu fazia 20 shows. Você não conhece a França, você passa pela França. Sim. Isso Sim. É cansa. tipo jogador de futebol, né? Por isso que você fala boa noite, Hungria, sacou? Né? Você está em Aham. Paris, tudo igual, os hotéis são todos iguais. E aquilo começou a me cansar. E depois nasce filho. E é um dispêndio de energia também, né, Siri? Tá ali no palco, né? Uma coisa. As pessoas não sabem disso. Eu, por exemplo, eu saí exausto dos meus Exausto. shows. E a loucura é assim que eu falo muito, assim, que as pessoas não entendem, que é uma reconstrução diária, porque você monta um show durante um ano, você faz esse show, você monta o show em um dia e desmonta ele. Para Uhum. começar do zero o tempo inteiro. Isso é muito fortalecedor no sentido artístico. Mas, ao mesmo tempo, depois que você faz um show, imagina você fazer um show seja para 1.500 ou 5 ou 10.000 pessoas ou 100.000 pessoas, e depois, quando acaba aquela loucura toda, os fãs vão para o camarim ou não vão, mas tem aquela pressão, e Sim. depois você vai para um quarto de hotel dormir. Aham. Inviável. Isso é inviável. Você tem que meditar muito para poder dormir. Você não dorme, você vai até 4, 5 horas da manhã. E no dia seguinte acorda Sim. exausto, né? Então isso desgasta. A viagem desgasta. Então, e com o nascimento das minhas duas fofas, maravilhosas filhas, eu falei, cara, vou segurar um pouco a onda. E as galerias começaram também a me recrutar, a se interessar pelo meu trabalho, comecei a fazer escultura, comecei a trabalhar mais no meu ateliê. Então, hoje aqui em casa eu tenho meu estúdio ainda, que faço muita trilha sonora, trabalho com música ainda, adoro, estudo até hoje. Tem meu ateliê de criação e tem minha parte com as ferramentas, que eu trabalho com escultura, então eu trabalho com madeira, com solda, com barro, colo instrumentos no outros, alguns instrumentos sonoros, outros nem tanto. Então, essa é a minha trajetória, assim. Eu tenho umas dúvidas ainda nessa história aqui, antes da gente chegar no teu trabalho atual. A É, primeira que ficou é a seguinte: você estava lá ouvindo heavy metal, Metallica, não sei o quê, caiu na percussão. Daí o swing estava lá, você tinha swing, não sabia? Como é que era você tinha africanidade dentro de você? cara, eu sempre curti um tambor. Eu sempre fui pra rua tocar. Isso Você gostava de carnaval, por exemplo? Você sempre gostou de carnaval? sempre eu fugia com as minhas latas pro carnaval. Depois o carnaval foi ficando mais sério, eu fui tocando. E eu, adolescente, eu ia em todas as escolas de samba tocar. Eu toquei em todas as escolas de samba. Tocar mesmo, ia lá. Depois, inclusive, fui jurado de escola de samba. Isso então, eu amo colocar isso no meu currículo. Fui jurado 3 anos seguidos de escola de samba. E o que um branco azedo estava fazendo lá, né? Uhum. Eu não estava lá para tomar lugar de ninguém, mas eu
eu sei do que eu estava fazendo. Estudei muita música africana, muito samba, muito mesmo. Eu tenho a linguagem disso, é uma coisa com que eu me orgulho muito. Leio muito sobre isso. Deixo essa fala para quem realmente é do babado, mas estudei muito candomblé, estudei muito cultura negra. Você chegou a frequentar terreiro também, Siri? Claro, tem que frequentar. Eu tenho todos os orixás, assim, quer dizer, eu sou de Ogum, né? Mas não sou, né? Também sou da igreja, quer dizer, sou batizado, sou de Ogum, também acredito no meu santinho aqui. Sincretismo, né? Eu acredito, eu tenho fé. Sincretismo brasileiro. E né, frequentei todos os terreiros por conta da música. Então, banda, candomblé, amo, adoro, acho uma cultura fabulosa. Estudei tambores cubanos, né, que também é uma outra linha também, que é incrível. Então, assim, a gente vai estudando tambor. Onde tinha tambor, eu tava, sabe? Era isso. Então, assim, Uhum. hoje é a minha linguagem. Cara, vou te falar uma coisa, assim, se alguém me perguntar uma coisa, o que você sabe fazer na vida direito, 100%, onde eu toco e minha alma frita, é tocar tambor. É tocar tambor. Qualquer lugar do mundo onde eu vá Mas e é tenho. incrível porque você já estava lá, né? Isso aí você já tinha, né? Isso eu já tinha, E mas daí ainda você. é alguma coisa que eu tenho ali. Aham. Infelizmente, eu queria ter mais cor, assim, queria mesmo. Meus descendentes ali, eu olho e falo, não que eu adoro, mas eu olho e falo, ai, que, né? Tem um certo. É, Aquelas canções de amigo. Tem um som lá de Portugal que tem uns tambores e tem uma vibração também, né? Que é meio dos árabes também, né? Lá, é, Portugal já era miscigenado, já era misturado antes do beleza. do A minha sogra, descobrimento do Brasil, vamos dizer assim, né? sobrancelha entrega. Hã? Quando toca uma darbuca, também é a mesma coisa. Tocou uma darbuca, começou a tocar. Nossa, minha alma dá uma virada, entendeu? Então, Uhum. eu tenho uma coisa ali também. Estão dizendo aqui do fado, nosso fado é uma choradeira que vem dessa Sim. música árabe também. Então, assim, eu acho que esse sincretismo de cultura, de tambores, hoje é muito, muito, muito interessante. E eu amo tambor. Gente, quando eu toco mesmo. Eu toco pra alma, é uma E loucura. daí, como é que foi a ideia de botar o Fusca no palco? Cara, essa coisa da percussão de ficar tocando repique, tocando surdo, tocando tamborim, tocando uma conga, tocando um atabaque, tocando um pandeiro, isso já não me satisfazia mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei toda essa técnica, muita técnica elaborada, estudei muito, e comecei a jogar para outros instrumentos. O Fusca, na verdade, ele era uma escola de samba. Então, a gente fez o repique, o surdo, a caixa, o agogô, em cima de um Fusca. Sim. Tem uma parte lá daquele show que a gente tocava panela submersa debaixo d'água. Aquilo era técnicas de tabla, de música indiana. Então a gente pegou todas as técnicas de música indiana, que é, né, as sílabas, e transformou para as panelas. Então o que eu fiz? Eu peguei toda a técnica que eu tinha de música e toquei com instrumentos inusitados. Panela, um fusca, né? E por aí vai, né? Essa foi a jogada daquele disco, né? Era para ser um disco muito experimental e só um cartão de visita, e se transformou Uhum. uma loucura. A gente foi para o Perquipan, convite, eu fui para a Itália, e aí tinha que levar o Fusca, e aí não pode levar o Fusca. Aí então eu falei, então, tá com a Ferrari. Aí fala, tá bom. Depois eu falei assim, mas peraí, não é uma Ferrari, é um Fusca, eu quero um Fusca. Conseguiram um Fusca para mim lá, e a gente tocou num festival, foi incrível, assim. Que maneiro. Um Fusca me levou para muitos lugares. Na verdade, eu queria dar um rolezinho de Fusca, e o Fusca me levou pro mundo, assim, né? Foi bem interessante isso. Você acha que a existência do Naná Vasconcelos e do Hermeto Pascoal te serviram como referência também para Claro, ter essa ousadia? nossa, só deles terem vivido
nesse planeta já é uma honra e de uma coisa, não só como música, como ser humano dos dois, assim. Eu conheci os dois, o Hermeto, cheguei a tocar com o Hermeto, eu conheci o Naná. Naná é um gênio, né? Naná é impressionante. Muita gente compara, fala, ah, Siri, você é tão experimental que Naná, o Hermeto e tal, você tocou com o Hermeto, como é que foi isso? Assim, não tem nada a ver. Nosso trabalho não tem, realmente não tem nada a ver. Eu sempre falei isso, mas eu sou, claro, é uma inspiração, né? Não precisa tocar música experimental para o Naná e o Hermeto ser inspiração. É só olhar para eles que eles te inspiram, não só como Claro. músico, como carreira e como ser humano, né? Eles são seres humanos Não, é fantásticos. aquilo, né? Do Naná, por exemplo, mostrar que o lugar do percussionista não é só ali no cantinho acompanhando a banda, né? Essa foi a grande função do Naná no mundo. O Naná mostrou a percussão brasileira no mundo e falou: não, o percussionista não é um coadjuvante. O percussionista é um artista, né? É isso, é um criador, né? Criador de sons. O Naná Naná é O realmente. Repolho também tinha essa pegada, né, Siri? O Repolho também, mas o Repolho ele entra mais uma coisa como mais performance. Adoro o Repolho, conheci o Repolho também. Ele entra mais É. como performance e também como um ícone ali da transição desse afro com o pop. Ele gravou muita música pop brasileira ali, com aqueles timbres dele, com as congas, aquelas performances dele maravilhosas. Curto muito o Repolho também, né? Mas os outros Sim, são realmente uma coisa a mais, assim, são claro, entidades, claro. digamos assim. Repolho também Sim, é, sim. mas essas duas entidades aí estão num lugar grande, assim, destaque, né? Com certeza. E você já tinha esse impulso de ir para frente, assim, de ser o performer, de ser o cara de frente, sozinho, tal? Você tinha isso dentro de você? Sempre Ou isso tive. foi uma necessidade? Não, sempre tive, sempre tive. Eu sempre fui ariano, né? Ariano é foda, ariano é muito teimoso e sempre achei que a música, de alguma forma, tinha que ser retratada de uma outra maneira, né? Sempre me incomodou muito quando eu fazia aqueles presets de gravação e que é a coisa muito montada em cima de. Eu acho que a gente é um fio condutor, sabe? A música passa pelo nosso corpo e quando às vezes a música passava pelo meu corpo, eu extrapolava um pouco mais, as pessoas falavam: não, 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 peraí, calma, Siri, faz o básico, Uhum. porque esse disco não é seu. No dia que você fizer o seu disco, você faz suas coisas. Só que a música Sim, é aquilo. Não era uma vontade minha, a música pedir aquilo. E aquilo sempre me intrigou muito, porque eu. Mas tudo bem, eu fazia o trampo, era o trampo, então ok, eu fazia. Mas aquilo sempre me intrigou muito. A música estava passando por um processo muito 3 minutos, jabá na rádio, essas coisas sempre me incomodaram. Então, realmente, quando eu fui fazer o disco, eu quis romper com isso. Eu falei, não, vou botar um Fusca no palco e vou tocar. Eu não tenho um momento do disco que não tenha sido uma doideira ter gravado, não ter sido uma doideira o instrumento que eu usei. Então, realmente, eu queria ter feito alguma coisa para romper isso, sabe? Não devo ter rompido nada, mas eu fiz. é. Eu, Né? eu vou te confessar que uma coisa que eu me ressinto como músico, como artista, é assim, eu nunca consegui ter, nem no palco, nem no estúdio, um momento de êxtase musical como os que eu tenho em casa, sozinho, entendeu? Mas essa é a Nunca função. consegui ter. Então, no momento onde você vai para o palco, onde você não sente mais isso, acabou. Quer dizer, acabou É, para alguns, para outros não. Para outros continuam fazendo, ir lá e acha muito interessante. E aí que eu falo, vira músico cansado, né? Músico, a pior coisa do mundo é quando você vê uma banda que está cansada. Você vê na hora, sim, tem troca de energia. Você fala, que dançou. tá só na técnica, né? Tá só ali na. Tá ali, pega, bota o instrumento no case e vai embora para casa. E assim, por isso que essa minha busca sempre assim de sair um pouco da música e para performance, da performance. Assim, depois de ser percussionista, eu fui estudar outros instrumentos. Quando eu quis estudar trompete, que foi num sonho muito louco de que eu sonhei que eu estava falando com o Miles Davis, né? E no sonho eu tocava pra cacete, trompete, e ele falava, nossa, cara, que demais. E era eu e o Miles, olha que sonho, né?
E quando eu acordei, eu juro, eu sentei na cama e falei assim, porra, eu toquei no sonho. As notas vinham, a melodia vinha, tudo, a harmonia vinha. Eu falava, gente, então eu sei tocar, só me falta técnica. Então eu decidi comprar um trompete e entrar na aula. E quando eu me deparei na aula de trompete que eu entrei na semana seguinte, eram meninos de 10, 15 anos de idade, eu ali já. Aham. E eu não sabia onde era o dó, porque o dó no trompete é um si bemol. Então toda a minha cabeça foi pro Sim. cacete, meu estudo de harmonia, melodia foi pro caralho. Eu falei, pô, que é isso? E os meninos de 10 anos tocando pra caramba. E eu Sim. não, quer dizer, eu comecei do zero, não, comecei do -2. E comecei a estudar, 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 igual um louco. E hoje, muito minhas performances têm trompete, adoro, toco trompete. Depois toquei trombone, trombone, estudei bombardino, então estudei todos os naipes de metal. E resolvi gravar um disco e eu gravei todos os naipes, todos os arranjos, todos os naipes. Gravei toda a percussão, toda a bateria. Eu fiz um disco que eu gravando tudo. Esse foi o fundo do Que poço, maneiro. digamos assim, antes da pandemia, né? Eu falei, podia ter deixado isso para pandemia, né? Gravar sozinho, né? Mas eu fiz isso foi um sonho que eu realizei, mas eu comecei do zero. Depois de falar, nossa, na sala do trompete, você seria o percussionista, mas você não era percussionista. Eu falei, sim, eu toco trompete Não agora. era, né? É ótimo isso, né? Nunca mais toquei É, Davis na vida. né? Qual é a Né? tua prateleira, né? Qual é a tua caixinha, pô? Exato. Se Então, comporta aí. gente, então, Agora me conta uma coisa, Siri. Você estava falando que no teu primeiro show lá do Fusca tal, a plateia começou sendo dos músicos e transicionou no final era de artistas plásticos tal. Daí foi esse contato que te acendeu uma luzinha assim? certeza. Esse contato e o casamento também. Eu casei com a Débora, uma mega artista, assim, super ali. Na época ela estava estudando no Parque Lage. E no Parque Lage comecei a frequentar algumas aulas também, a esse circuito, comecei a conhecer vários artistas. Pô, conheci o Tunga, né? Pô, conhecer o Tunga é uma mudança radical na sua vida, né? Olhar para E aquele. também faz um trabalho com música, né? E com, Também, também, né? também. Performático e Total, assim. E como ser humano também. É isso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que entender que a vida que transforma não é só o artista pela arte, ele não tem uma. Por isso que eu no começo falei, vamos falar sobre a vida, porque na verdade essa transformação, quando você encontra o Tunga, conhece, vê a obra de arte dele, não entende nada, não entendi nada quando eu conheci ali. Eu falei, que é isso? Mas era genial, era lindo. Aquilo te pega sim. quando você não entende nada, né? E eu olhava e falava, não sei o que é, mas é lindo. E começa a frequentar a Annabella Geiger, né? Você começa a ver uma pessoa com uma idade ali, com aquela potência, trabalhando e com brilho nos olhos, né? Trabalhando ainda, você fala, uau, né? É isso que eu quero. É essa potência que eu E uma coisa muito importante, né, Siri? Que assim, as pessoas precisam aprender a separar o gostar ou não gostar, o entender ou não entender a arte do outro, do respeito pela grandeza do que o outro está tentando fazer, entendeu? Pelo respeito pela iniciativa, pela entrega, pelo talento, reconhecer que tem um talento ali, apesar de você não gostar da opção que o cara fez. Porque a gente precisa, a sociedade brasileira precisa aprender a prezar seus artistas, a enaltecer seus artistas, né? Porque senão a gente não vai conseguir criar um ciclo cultural virtuoso, entende? Que já existiu e tá desmilinguindo, pô. Desse assunto é longo. Esse assunto é uma loucura, né? Só para resumir o que a gente está passando hoje em dia, né? Não vamos me sentar nesse comentário que o papo está incrível. Sim, mas não estou nem falando de política, Não, entendeu? não. Porque, por exemplo, Assim, outro dia eu vi um cara, um crítico de arte, um crítico de literatura falando mal do Curtiço, do Aloysio Azevedo. Eu falei assim, pô, quem é você para falar assim desse jeito do cara, entendeu? Respeita o que o cara fez, o que o cara conquistou, fala com mais amor, entendeu? Amor às pessoas, né? esse arte precisa entender, sabe? Eu acho que é difícil assim a coisa do entender a arte. Quem me fala que entender uma música, Exatamente. esse cara é o que tem a menos entendido. Você não precisa entender.
Você tem que sentir, tem que te bater para você de alguma forma. Você não precisa ser culto para entender arte, não precisa bater, não precisa ser para bater, precisa ser culto. Então, eu acho que isso é que torna a arte a coisa mais incrível do universo que a gente faz, né? É que o ser humano consegue fazer isso, consegue se expressar. Eu acho que a gente vive num momento também, não, talvez tenha sido sempre, não sei se é porque eu estou nesse momento, que é um pouco dessa disputa, né, de espaço que, né, cada dia mais gente, cada dia mais pessoas fazendo a mesma coisa, mais artistas, mais possibilidades. Sim, Pessoas têm que postar para estar vivo, tem que fazer tudo, fazer diariamente. É a sociedade do cansaço, né? Tem que fazer toda hora, toda hora, toda hora. Isso cansa. Quando você falou no começo, vai lá no site, não sei o que a gente é bombardeado e tal. É até difícil você falar para as pessoas, dá uma olhada lá no meu site, porque é tão bombardeio de informação que eu nem convido as pessoas para ir no site, porque eu acho até quase um desrespeito você falar, vai lá no meu site, vê minhas coisas, que é muito legal. Isso é até uma falta de respeito hoje em dia para mim, assim, é sim, cansaço mesmo, é aquele massacre. E para isso, para você tomar algum espaço, além de massacrar as outras, você tem que falar mal também das outras, porque é botar para baixo para o seu espaço ser grandioso, né? Isso é sim. uma sociedade agora, e eu acho que é o contrário. Quanto mais a gente se dá a mão, quanto mais pessoas, alguém fala assim, nossa, tem um cara fazendo uma coisa igual a você. Eu falei, que bom, vamos fazer junto, porque é cansaço você gritar sozinho. Quando você faz junto, você tem mais pessoas para falar por você, né? E isso seria mais fácil, né? Assim, digamos assim. Quando você começa a fazer música experimental e você fala, nossa, olha, tem gente fazendo igual a você. Imagina, essas pessoas já fizeram em 1920. Eu que estou imitando alguém, na Para verdade. começar, né? Às vezes eu faço coisas, quando eu olho na internet, já tem. Eu falo, nossa, já tem, claro que já Para tem. começar. E as pessoas não entendem alguma coisa que é do próprio capitalismo, assim, né? Um lugar que tem só um barzinho, é bem difícil para aquele barzinho sobreviver. Agora, se pinta um outro barzinho na mesma rua, mais um, vai todo mundo ali, os quatro barzinhos já melhorou, né? Ah, Para todo mundo, pô, né? é, são essas, né, esses tentáculos, né, que eu acho que faz bem. A gente vive em sociedade. As pessoas esqueceram isso. Foi vendido um projeto de individualismo, né, principalmente americano, né, que a gente entubou isso, e que não é verdade. A gente só sobrevive porque a gente vive em sociedade. E por falar nisso, assim, hoje minha grande obsessão são as abelhas. Então eu tenho abelhas Hum. em casa, abelhas nativas brasileiras. Eu tenho 50 caixas de abelha nativa Você e está durante morando onde, Siri? Santa Teresa. E durante 3, 4 anos eu comecei a pesquisar sobre as abelhas. E tem um projeto muito bacana sobre isso. Eu tenho abelhas aqui que estão ameaçadas de extinção. Então eu vou colocando elas para a natureza. Então, também um papo longo sobre isso. Você faz som com elas também? Claro, claro. Então, eu tento entender agora. Eu estou atrás de uma pesquisa que um cara fez, que o zumbido delas é uma fala delas. Então, de acordo com o zumbido, se é mais longo, mais curto, elas vão dizendo a distância. Então, o zumbido tem a ver com distância. Então, estou aqui fazendo caixas de abelha. Eu fiz um trabalho de caixa de abelha onde você olha no olho mágico e dentro tem uma aglomeração de pessoas. Isso foi até antes da pandemia. Que você olha dentro, tem uma sociedade aglomerada, que é dentro do estádio de futebol, um movimento LGBT, que era uma manifestação política também, tudo dentro de caixa de abelha. São fotografias que eu fiz e botei dentro das caixas de abelha, colocando o ser humano dentro dessas caixas também, para dizer para a gente vive em sociedade. Quando a gente está lá na parada gay, ou num impeachment já, ou direta já, ou seja, para qualquer lado, ou uma manifestação religiosa, é o lugar da catarse, é o lugar onde você está bem, é o lugar onde você é ninguém, mas você realmente consegue chegar a algum lugar. Então, eu coloquei isso dentro das caixas de abelha justamente para dizer, olha, a gente vive em sociedade. E foi muito louco, porque eu fiz essa exposição, e foi em março, e ela nunca abriu, né, na verdade. Eu fiz essa exposição para falar de aglomeração, para falar de sociedade, né,
contestar essa sociedade que a gente andava vivendo, essa individualidade, né? Falava muito disso. Sim. Não abriu, né? Por conta da gente depois foi vivendo Do lockdown. lockdown. Então, assim, foi realmente bem maluco você viver solitário, como uma abelha solitária, dentro de um casulo e não poder aglomerar, né? Que loucura, cara. Daí, vamos voltar aqui no fio da meada. Daí você teve aquele contato com os artistas plásticos, tal, tava lá a Debbie te influenciando, Parque Lage e tal, mas você tinha que botar a mão na massa, né? Você tinha que começar a fazer alguma coisa. Como é que foi isso aí? Aí, foi difícil por um lado, porque o que acontece? Sabe como é que é o Rio de Janeiro, né? Você morou aqui, todo mundo se conhece, né? Então é aquilo, seria o percussionista, né? O músico. Então era assim, para atravessar esse rio foi difícil, assim, porque qualquer coisa que eu fazia, mas o Siri, legal, mas ele é músico, né? Então, Não, mas eu digo assim, artisticamente mesmo, seria o processo artístico, botar a mão na massa ali para fazer as coisas. O que você começou a fazer? O que você tentou? eu comecei a pegar objetos que eram do meu dia a dia, como instalação, eu comecei a pegar uns tambores e substituir as peles dos tambores por caixas de som. Então, a primeira grande instalação que eu fiz foi uma escola de samba. Uma escola de Muito samba maneiro, muito maneiro. sem ninguém tá tocando. E eu sou o regente. Eu fico tocando um repique, fico chamando essa instalação e a instalação me responde. Como se fosse uma escola de samba grande. E foi Aquela escola de samba é toda, você gravou tudo ali? Eu gravei tudo no meu estúdio. E como eu sei o que ela vai dizer, eu fico tocando e ela fica me respondendo. É muito legal. Pô, mas é muito difícil. Você tem um clique ali na hora? Como é que é? Porque ponto e um clique, dizendo né, todo o que eu vou fazer, né? Porque, deixa eu só explicar isso para as pessoas, porque você não vai atrás, você está com o repique chama. Ou na frente, né? Você está na frente, no vazio, né? Sozinho, no repique, o repique chama e a bateria entra. E a bateria de escola, isso é uma coisa complexa, né? Complexa. É. E todas as chamadinhas ali, eu acho muito interessante esse trabalho. Esse trabalho É demais. E daí tem assim os tambores com caixas de som. E daí ali em cada tambor daquele tá o som que está saindo é o do naipe específico. Exatamente. Não é o mix total, não. O tamborim é o tamborim. Sai um som dele. O surdo de primeira sai o surdo de primeiro, o surdo de segundo. São 36 canais separados. Para cada instrumento sai um canal. Tem um computador ali com todos os canais para cada um. Então é uma escola de samba mesmo. É alto, né? E eu levei para Londres isso, para as Olimpíadas de Londres. Eu fiz um trabalho lá, eu levei essas. Eu nem acreditei que eu falei, putz, eu vou levar isso tudo. E levamos essa escola de samba para lá e eu tocava e a escola de samba me respondia, né? Eu era o maestro ali de uma escola que não tinha escola de samba. É incrível, é incrível. Isso foi uma das primeiras ali. Aí eu fiz isso também com tambor. Eu fiz um que é bem interessante também, que eu fiz no Bispo do Rosário, que também tá ali na Vasconcelos, Hermeto, Bispo do Rosário. Esse cara é um cara realmente genial. E eu fiz lá no Museu Bispo do Rosário, que era uma instalação chamada Sincretismo Sincronizado. O que era? Aqueles turíbulos, que são defumadores. Lindo, lindo. 165 turíbulos num corredor. Cada turíbulo tem um alto-falante, um speakerzinho. E dentro desse turíbulo tocava uma reza de 365 religiões que usam turíbulos, seja eles do Xingu, norte-americano, africano. Então, uma toada e aquele som ali dentro, e aquela coisa, aquele incenso, aquela fumaça, e é uma catarse ali. Quer dizer, eu coloquei todas as religiões juntas, falando o mesmo som, e aquilo gerava um outro som, né? Chama sincretismo sincronizado. É uma instalação muito poderosa, eu acho. Essa instalação é lindíssima e tem uma concepção visual linda. A concepção visual é tua? Sim, tudo. Eu fiz um céu, né? Eu fiz um céu e Sim. E esse céu foi muito engraçado, porque eu fiz um céu e aí eu sempre tenho os críticos, eu adoro eles. Teve um pastor que falou assim: mas você não acha que esse céu é fake? Não é muito fake? Tá um céu dentro de uma galeria. Eu falei: mas o céu é fake. Esse céu nosso religioso, que a gente vai para o céu, isso é a coisa mais fake do mundo. A gente não vai para o céu.
A gente não vai para lá sentar nas nuvens. Então, assim, é isso. Esses turíbulos estão ali para uma demonstração que todas as religiões falam da mesma coisa. Nós não vamos para o céu, nós vamos para a terra, né? Vamos virar gás, sim, vamos para o céu e depois voltamos, tem esse ciclo, mas tem essa coisa do sincretismo, né? Que todas as religiões falam a mesma coisa, todos os sons são iguais, né? A gente está no planeta Terra sendo regido pela física do planeta Terra. A nossa gravidade em outro planeta já não é a mesma. Mas me conta uma coisa, essa instalação, por exemplo, você não montou na tua casa para ver como é que fica, para Não, ter certeza que vai dar certo. Você teve a eu, ideia, eu fez um nunca projeto no papel, é isso? tem projeto. Não tem projeto. Eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia civil. Quase me formei. Cheguei lá no final. Só não me formei porque tinha muito show para fazer. Mas eu estudei bastante. Eu nunca vou fazer um projeto para uma obra de arte. Não dá. Sim, mas eu digo assim, como é que você foi uma galeria, foi algum lugar desse que bancou a ideia É, e se é. propôs a montar o que Tem você estava um projeto pensando? maluco ali. Falar, ó, vai lá e faz. E com isso, como você não tem projeto, você sempre tem uma resistência. Então era assim, ó, vou fazer isso. Pô, mas você acha que isso não acha que isso é um pouco viagem? Acho, mas vamos fazer. Inclusive, assim, eu fiz isso uma vez, foi bem interessante. Quando eu fui fazer uma galeria de São Paulo, foi bastante resistente em fazer, fiz, ficou muito incrível também. Vários projetos, quando eu vou fazer, quando as pessoas vão para casa dormir, que a galeria já está fechada, eu já concluo. Eu vou lá e faço, entendeu? Já e quando chega no dia seguinte de manhã já está pronto, para não ter muito, né? Mas assim, não tem Ah, entendi. projeto da cabeça, eu falo, dou uma desenhada, claro, faço o rascunho ali do desenho, envio e falo, vamos fazer esse projeto. Como o projeto dos ninhos, né? Não sei se você viu, é um Vi. projeto do ninho. Quando eu comecei a ficar em casa, virei artista plástico, visual, com ateliê e tudo, comecei a ficar mais em casa. O meu quintal virou uma instalação. Então eu comecei a cuidar do quintal, abelha, planta, sempre fui ligado a isso, codorna. Então comecei a fazer fotos de ovo de codorna, que remetia ao planeta para E é fazer. genial isso aí. São lindos isso, né? Então você mostra isso, todo mundo fala, esse é o planeta, Terra e tal. Você mal sabe que é um ovo de codorna, né? É lindo assim, eu morri de rir, cara. Quando você vê as fotos, você não entende. Depois você vai ler a explicação, é também uma brincadeira, uma piada, né? Também, né? Era. Eu tenho esse humor, assim, eu acho que eu tenho esse humor português. Aí sim, é aquele humor português. Os nomes, assim, eu adoro dar nomes às coisas. Tinha uma instalação sonora também que eu fiz, que é bem interessante, que chama Boate, que era numa galeria, a galeria da Deb. Esse foi um dos primeiros trabalhos também. A Deb ia fazer uma exposição no Arthur Fidalgo Galeria, lá em Copacabana, e atrás tinha um acervo dele. Ele falou, você não quer fazer alguma coisa lá? Só que eu não tinha tempo. Então, o que eu fiz? Desse acervo era uma janela, eu coloquei uma caixa de som colada nessa janela, só com grave, estourando um grave ali, só mandando Aham. chute. Peguei o segurança do shopping, que era no shopping, contratei ele para ele ficar de terno e gravata na porta, passava uns quitutes, uns comes e bebes, e eu anunciei que eu ia fazer um DJ dentro desse lugar, só que não podia entrar tanta gente. Então as pessoas começaram a ir lá fazer fila. Então se formou uma fila, mais ou menos de 100 pessoas ali, e as pessoas não conseguiam entrar nunca, porque tinha que esperar a gente sair. Só que ninguém entrava e ninguém saía. E as pessoas começaram a ficar nervosas, saíam da fila, ia entrando mais gente. Então era uma boate que nunca existiu, eu nunca fiz DJ nenhum lá dentro. As pessoas queriam entrar, não saiu até no jornal, dizendo boate que não existiu, bombou ali em Copacabana e tal. E as pessoas depois, no dia seguinte, me mandaram, nossa, Siri, adorei, dancei até... Eu olhava e falava, como assim, se não tinha ninguém dentro, né? Então as pessoas vieram falar que foi o máximo lá dentro, que foi o maior barato. E, na verdade, Aham. boate, né? Então também era uma instalação. Comecei assim, né? Com essas instalações sonoras, depois foi
para uns instrumentos que também não tinham som, também não precisavam mais ter som. Eu comecei a entender que não precisava ter som, assim, né? Algumas Então, coisas você começou com coisas mais conceituais e foi caminhando para coisas mais materiais, físicas? físicas. Aí começou a estrutura de mais, digamos assim, os instrumentos, mais umas esculturas, né? Mais umas As esculturas. esculturas com instrumentos vieram antes dos ninhos? Foi antes dos ninhos. Antes dos ninhos. O ninho é sempre. O ninho começa a fazer sempre. E eu falei do projeto, eu estava falando do ninho justamente pelo projeto. Por quê? Nunca tem um projeto. Quando eu vou fazer um ninho, eu não tenho o projeto dele. Eu não sei que madeira eu vou usar, que galho eu vou ter e qual o lugar que eu vou fazer. Então, eu vou fazendo e, na verdade, a escultura vai me fazendo. Ela que vai fazendo o artista. Então, ele é indefinido. Se eu tiver muito galho, eu vou fazendo de 2 andares. 2 cúpulas ou não. Se tiver pequeno, eu vou fazendo pequeno. Se tiver muito galho, eu vou aumentando, né? Agora, para as pessoas entenderem, esses ninhos são grandes, né? Dá para entrar dentro, né? Grandes. Eles estão... Eu fiz um E o na... engenheiro já está aí. O engenheiro está aí, né? Claro, exatamente. Quando eu fiz na Arte Rio, os arquitetos vieram falar, Siri, vai vir uma chuva, que eu fiz no ar livre, vai vir uma chuva inacreditável, vai vir tempestade. O que você vai fazer com o ninho? Eu falei, nada. Como assim? Não, mas não vai voar? Não, não vai não, pode ficar tranquilo. Veio a tempestade, levou o galpão, levou tudo que tinha lá, telhado, e meu ninho ficou intacto. Porque o ninho ele é todo aberto, né? Você acha que passarinho é bobo? Passarinho não é bobo, o ninho é todo aberto. Então, Então, você estudou ninho? Você estudou os ninhos de passarinhos para fazer o teu? eu estudo passarinho desde criança. Isso foi meu primeiro professor de música no mato. Que loucura! Eu ficava viajando, escutando só os passarinhos e depois eu era apaixonado por passarinho e ficava no mato pegando passarinho na época. O que eu vou fazer? Na época se permitia isso. E eles foram meus primeiros professores de música, né? E, e depois nunca larguei deles, assim, até hoje. Eu fico conversando com eles, chamo eles. Às vezes chego no lugar e começa a chamar e todo mundo começa a me sacanear. De repente vai estar lotado de passarinho em volta. Lotado mesmo, eu chamo. Eu sei falar com eles. E isso vem dali, né? Essa observação dos ninhos. Eu comecei a fazer ninho. E a minha performance dentro do ninho, que eu toco dentro do ninho. O ninho é um palco para mim, né? Eu faço performance, toco com ele. E o assovio do passarinho é o tema, né? É tudo a partir do pássaro, né? Do assovio dos pássaros. E o ninho você testou em casa antes, então? Nunca. Nunca? O ninho é improviso? Improviso. Recebi um convite para fazer uma residência na Ilha Bela. Queriam que eu levasse todos esses instrumentos. Eu estava completamente esgotado e eu falei, não vou levar nada, só vou levar um facão, porque eu já queria fazer o ninho. Então eu levei um facão. Eu falei, eu vou levar só um facão. E levei um facão e construí meu primeiro ninho, com uma vista para a Bahia que você não está acreditando. Assim, é uma vista que eu olhei e falei, uau, esse ninho está até hoje lá, tem uns 4, 5 anos. Tem um também em Tiradentes, que eu fiz na igreja, que está até hoje lá. E muitas pessoas passam, às vezes eu olho na internet, as pessoas fotografam, nossa, que pássaro é esse, né? E engraçado. Aí fizeram uma reportagem dizendo Siri, o homem-pássaro, né? Quer dizer, é engraçado essa coisa do Siri, do homem, do pássaro, do artista, né? É bem interessante esse contato com a natureza, né? Esse contato, porque o som vem da natureza, né? Todas essas notas musicais, esses sons que eu vou aprendendo, não só dos pássaros, mas também como das abelhas, né? Então, isso tem que E estar daí você atento. foi pegando, foi catando galho, cortando galho e começa a trançar. Na verdade, eu não vou cortando da árvore, né? Eu só pego o galho que já caiu, né? Eu não pego mesmo. Eu acho um absurdo também ficar cortando a árvore ali. Então, eu pego dos galhos que já foram, que já estão mais secos, e vou trançando, como uma trança mesmo. Vou trançando, trançando. Tem um momento que você pode ficar em cima, porque ele não cai, de tanta trança que é, né?
Você vai, não tem nenhuma amarra, não tem nenhum elástico, não tem nenhum prego, não tem nada. É só neles mesmo. A porta, normalmente, eu faço de cipó, porque dá para, né? Dá para fazer um molde mais redondo. E eu também faço uns ninhos que eu chamo de pequenininhos, que são feitos Sim. de cordas de violão, que são pequenos ninhos dourados, pequenininhos também, que são cordas de violão, que são é bem interessante também, bem pequeno. Eu adoro eles, eu acho eles lindos. Falar nisso, acabou de posar um passarinho aqui, ó. Mas esse teu primeiro ninho grande, você quando você começou a fazer, já tinha noção do tamanho? Você já tinha esse sentimento já todo, não? Sabia que ia ficar em pé. Eu falei, vamos lá, vamos ver. Era uma experimentação. Isso é que eu acho o barato da arte, sabe? Essa liberdade que a gente tem que ter. Quando a gente sabe o que vai fazer, acabou. Acabou. Vira uma outra coisa, vira uma encomenda. Claro que eu faço isso também, né? Agora eu sei fazer o ninho, mas agora, já que eu sei fazer o ninho de madeira, eu já estou pensando em fazer ele um pedaço de barro, com cera de abelha. Então, assim, agora eu quero fazer um ninho de abelha. Já estou numa outra. É claro que o que eu fiz de ninho de pássaros, né, de galhos, aquilo já vai me acrescentar um know-how para o outro. Mas aqui agora já quero um desafio novo, que é fazer um ninho cada vez maior, né? Quero fazer um ninho de cera de abelha. Quando eu trabalho com cera de abelha aqui, cara, é um cheiro tão incrível. A última exposição que eu fiz tinha um cheiro tão lindo, tão um cheiro assim inacreditável a exposição inteira. A gente fez online, mas eu fiquei tão triste de não ter feito aquela exposição, porque é uma exposição que você podia entrar dentro do ninho, uma exposição que tinha cheiro de mata, por causa do ninho, que fica um cheiro enlouquecido, tinha música e tinha processo de cheiro, o cheiro da cera das abelhas. Então, poxa, foi muito triste ver uma exposição daquela ser online, né? Como é que é a convivência, a participação das tuas filhas com esse teu processo criativo todo aí? Cara, assim, elas estão aqui, né? Elas vivem. Eu sou o pai, eu estou aqui, tem uma bateria na sala, tem os ninhos, tem as abelhas, tem o quintal, tem galinha. A gente tem galinha que vê Netflix aqui em casa. As galinhas vão no colo das minhas meninas e vai ver Netflix. E vê mesmo, não é brincadeira. Elas vêm, vão pro colo e ficam olhando Netflix, cara. Assim, não quiser acreditar, não acredita. Mas vem tomar um cafezinho aqui em casa que você vai tomar um café do pé, você vai comer ovo do quintal, você vai ter a galinha vendo Netflix. Quer dizer, tem Em essas pleno Rio coisas. de Janeiro, Santa Teresa, isso. Santa Teresa, eu acho que esse processo é muito interessante, sabe? Tá, tá entendendo o processo do ao redor, né? Da coisa mais simples que é uma galinha, da coisa mais simples que é um ovo da galinha, um ovo da codorna. Tá atento, a gente sabe qual é a galinha só pelo ovo. Já chegou nessa maluquice. E assim, isso é um olhar artístico. Isso é um olhar artístico. Claro. Estar atento ao pequeno material, a cola que você coloca, a madeira que você utiliza, ao detalhe do trabalho, ao detalhe da obra que vai sendo feita e o Eu, caminho eu, que faz, né? eu sempre gosto de citar uma obra que tinha na exposição do Salvador Dalí, que era assim, tava dentro de uma redoma de vidro, era só uma tampinha de tubo de tinta, né? E o nome da obra era Perfil de Lenin. E daí quando você chegava lá, era uma mancha de tinta do que tinha ficado do dedo dele, tal, que sujou a tampa, a parte de cima da tampinha, e ficou igualzinha ficou igualzinho o perfil do Lenin. Ele viu, Claro, guardou e virou uma obra dele. é isso. Mas é isso, né? É esse pequeno olhar, né? Mas atento, né? Claro, claro, claro. Mas deixa eu voltar para as tuas esculturas de instrumento musical, que elas são muito lindas, muito impressionantes e, pelo que eu entendi, são o teu primeiro trabalho como escultor mesmo, o teu primeiro veio que você pegou. Foi isso? Sim. Na época eu falei que começava a estudar instrumentos de sopro, né? E instrumento musical é muito lindo, né? Digamos assim, o instrumento musical já é uma Sim. cultura. E eu comecei a perceber que o instrumento de sopro, ele não, principalmente os ruins, claro, ele não tem muita vida útil. Então ele ia sendo abandonados e eu ia catando, não sei por quê, eu ia comprando eles.
E eu fui juntando, 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 até que em um determinado momento aquilo virou uma sucata aqui em casa gigantesca. Eu falei, bom, agora eu vou começar a dar vida a eles. E comecei a soldar um ao outro. Comecei a soldar, soldar, soldar. E fiz uma série chamada Metaleira, que o que eu fazia? Soldava vários instrumentos, trompete, trombone, bombardino, e levava para o meu estúdio, e com o instrumento funcionando, eu ia fazendo essa trilha sonora. E em cada boca de cada instrumento eu colocava um speaker e saía som. Só para as pessoas entenderem, eu continuo recomendando que as pessoas vão lá depois ver no site, mas você solda boca com boca, você junta a boquilha, não sei como é que se chama, com outra parte, você vai criando novas formas de instrumento, né, soldando as partes deles, né? E mais uma vez aquilo que eu falei, sem projeto, sabe? A escultura sempre tem um ponto de equilíbrio, né? Então eu vou soldando, na hora que ela está em pé, ela está pronta. Eu vou soldando, vou olhando e falando, aqui é mais bacana, aqui ali não tem projeto. Eu acho que quando tem E projeto... tira, em algum momento tira, não gostou, tira, Não tal. tem que ser tirado. Eu acho que só vou para frente. Não tem o andu, né? Escultura não tem andu. Só Uhum. vai, só vai para frente. E essas esculturas foram assim, fizeram bastante sucesso, assim, foi bem bacana. Nessa escultura foi até interessante você dizer. Quando eu fiz essa escultura pela primeira vez, eu lembro que o Tunga, mais uma vez ali, o Tunga, ele me ligou e falou, Siri, puta, eu tô muito afim de ver suas esculturas. E eu fiquei todo nervoso. E aí, um dia ele me ligou, foi lá ver, quando ele olhou, ele ficou vendo as esculturas, ele olhou para mim e falou, Siri, você é escultor. E isso para mim me pegou tão forte assim, porque, cara, o Tunga falando que você é escultor, escultor para mim é aquelas coisas de mármore, né? Aquelas coisas Sim. maravilhosas e tal. E eu ali, fazendo as primeiras esculturas, ele me fala isso, deu um gás, assim, ele foi muito gentil comigo ali aquela hora, e isso me fortaleceu demais, assim, de olhar e falar, sou escultor sim, não interessa qual é o tipo de escultura que você faz, sou escultor. Isso foi muito interessante, né? Então, Porque tem esse aspecto importante assim para o artista poder dar o salto o salto de fé, né? O salto no vazio, que é adquirir essa confiança do trabalho que ele está fazendo, né? Ter essa confiança de mostrar para o mundo aquilo, né? Isso aqui é bom, eu sei que é bom, alguém vai achar bom também. Eu quero mostrar o que eu estou fazendo, né? é sempre bom ter alguém de peso falar que é o caminho, né? Assim, ou pode também ao contrário, dizer alguém muito de peso falar, isso aí é uma merda também. Também isso pode te levar para um caminho bom, assim, também, sabe? Sim. E agora, um cara muito bacana, muito generoso, né? Dizer que aquilo era muito legal, foi muito bom. E foi muito bom para o meu trabalho também. E é isso, eu só tenho a agradecer, eu sinto muito E você falta. já tinha um repertório como espectador, como fruidor desse tipo de arte, assim, de frequentar galeria, Não, museu, inhotim, essas coisas? não, comecei a frequentar exatamente fazendo junto. Comecei a frequentar fazendo e já indo, e já ali meio, né? Como música também foi assim. Já tocando na rua, já tentando ser músico, já ali, já dentro, que é super interessante, né? Porque você não tem muitas amarras, né? O que eu acho interessante Sim. no meu caminho ali como artista é que eu não entendia nada de arte. Até hoje eu também não entendo. Eu sou assim, quando alguém começa a me falar muito assim sobre não a época, o tal artista e tal movimento modernista, nossa, o seu trabalho é muito próximo com o trabalho, né, falando dos modernistas e tal. Eu não sou intelectual da arte, eu faço. É igual música, assim. Apesar de ter estudado muito, ter feito muito. Eu não sei quem gravou o disco do Miles em 74, o Kind of Blue. Eu sei alguns, mas isso não, eu não sou aquele cara que devora livros de arte para entender todo o movimento de arte. Inclusive, isso, quando eu estudo alguma coisa, eu acho que isso me dá uma travada. Porque eu vejo quem Uhum. fez aquilo. E aí eu falo, não, mas aí eu vou fazer, falar, mas alguém já fez. Aí eu vou fazer, mas alguém já fez. Mas sempre alguém já fez.
Então, eu Sim. talvez não estudar tão a fundo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso pode parecer estranho falar isso, mas, por exemplo, quando eu comecei a estudar trompete, comecei a tocar bem trompete, comecei a falar, opa, eu estou entendendo todas as escalas, estou fazendo todas as escalas, está tudo na ponta do dedo, todas as melodias, todas as escalas melódicas, maior, menor. Eu falei, opa, está na hora de parar. Porque senão eu vou estar fazendo igual que todos fazem. É o mesmo caminho, É, o mesmo processo, né? Estudar as mesmas escalas e eu vou estar fazendo as mesmas músicas, né? Então eu parei de estudar o trompete e comecei a me estudar, o que tinha dentro de mim. Então eu faço isso na arte também. Eu entendo o movimento, sei, claro, você tem que entender esse movimento para até ter o contexto de época, para também não ser um bobo, né, da sua época, achar que está descobrindo o universo e a coisa já foi feita há muito tempo. Entender o caminho claro. histórico da arte, isso é fundamental, mas também não se embasar nessas teorias para poder ficar preso a fazer coisas, né? Eu acho que isso Sabe que eu passei por um processo interessante naquele disco que você gravou comigo? Chegou um ponto do estudo de harmonia que estava tão cerebral que eu não conseguia mais tocar. é Eu isso. fiquei sem pegar no violão 5 anos, porque eu não conseguia mais fazer, porque bloqueou tudo. É chato, vira E chato. daí, mas eu sofrendo porque eu não estava mais fazendo música, né? Então era uma coisa de dor e assim. E daí eu peguei o violão e comecei a tocar só com as 3 cordas graves. Montar acorde ali, sem saber qual era o acorde, só com as 3 cordas graves. Aquele disco todo que você tocou, ele é assim. O meu violão é só as cordas graves e eu sem saber qual é o acorde, só indo pelo som, pelo ritmo, fazendo groove ali, para me libertar da teoria, para me libertar dessas coisas todas, senão não saía nada, para fazer ir pelo ouvido e pelo sentimento. Os acordes vêm daí. Primeiro é a prática, depois eu estudo sobre aquilo, né? Os movimentos não foram, vamos fazer um movimento aqui. Nos movimentos artísticos foram um movimento que surgiu. Surgiu porque tinha a vontade de fazer aquilo naquela hora. Não era, vamos Sim, fazer um movimento artístico que agora acho que é interessante. Não, tem a demanda atual. A demanda atual hoje é isso, é meio ambiente, né, praticamente o meio ambiente, né, a coisa das pessoas, né, a individualidade, mas no coletivo, né, todos esses o que a gente tem hoje, né? Essa é a nossa demanda atual. Agora, também não vamos fazer um movimento que pode ser interessante, porque não existe isso. mas tem o filão, né? Por exemplo, você pegou esse filão do instrumento e daí foi desenvolvendo ele, né? Porque vieram outros instrumentos, veio o piano, né? As teclas do piano, né? Sim, aí nessas exposições eu fiz uma exposição falando de ritmo, que era a minha base, e a base da música. Depois eu fiz um de harmonia e outro de melodia, né? Então a harmonia foi basicamente piano, eu fui destruindo alguns pianos, 8 pianos, fui fazendo uns cocaras, fazendo piano de parede, umas teclas soltas, né? Umas teclas avulsas, e os nomes eram super interessantes, assim. Botei um casco de tartaruga com 3 teclas de piano, chamava Adágio, que é um movimento super lento da música. Então tem uma Aham. disso, né? E aí e uma exposição só falando de melodia, que são esses instrumentos melódicos de sopro, né? Então teve essa característica de fazer 3 exposições, era uma tríade, né? Ritmo, melodia e harmonia, bem embasada com a música, mas dentro das artes plásticas, né? E daí você compôs músicas, né? Para essas E exposições também, não é isso? sempre compõe música para as exposições, para os trabalhos. Então é interessante uma coisa. Na época que eu comecei a fazer esses instrumentos, a música não valia mais nada. Ninguém ganhava mais dinheiro com música, fazia música, você botava no streams, o stream ia lá, te roubava, a Apple botava, todo mundo baixava, comprava, era tudo de graça, menos você trabalhava de graça, tava horrível, né? Para ganhar dinheiro com música, o valor musical era muito fraco, né? CD não vale mais nada, o disco vinil menos ainda, tudo estava horrível. Sim. E eu comecei a questionar esse valor da música. Comecei a falar, pô, mas a música tem um valor tão grande, como é que eu... Então, o que eu fiz? Eu fiz uma escultura de um trompete, chama meio trompete, que é um trompete cortado e enfiado na parede.
a boca entra na parede e sai pela outra parede. Dentro tem um fio e ali tem uma música. Eu faço uma música que só toca nesse trompete, uma música única, e eu vendo essa música. Na verdade, eu falo que eu não estou vendendo o trompete, eu estou vendendo a música. E botei o preço Aham. muito caro. Mas caro, assim, mais caro que eu poderia botar para as pessoas comprarem. E Sim, vendeu tudo. E aí eu questionava, falava assim, eu estou vendendo a música para esse colecionador, né? Não estou vendendo o instrumento. Para dizer, a música tem valor. Era uma música única que só era sim, tocada uma vez. Então, isso foi uma maneira que eu entendi de dizer que a música tem muito valor, né? Questionar esse valor que a música, que até hoje, né? Estamos passando por uma fase assim de... a música, o valor que ela tem é 3 mega. É o valor que ela preenche no teu computador, no seu sim, celular, né? Então, sim, sim. Uma amiga minha, Joana Alencar, ela viu a propaganda dessa entrevista no Instagram e ela fez um comentário muito interessante. Ela viu a tua foto lá com o cocar de teclas de piano, né, por cima de você e tal. E ela falou assim, que era uma homenagem ao Carlos Gomes. Muito legal, né? boa. Muito boa a associação de ideias, né? É, muito Eu fiz bom. questão de registrar aqui. E essa história do cocar também tem a ideia do indígena ganhar uma pena por bravura ou por mérito, né? E eu fiz esse cocar pensando na bravura da música, na bravura de ser músico, na bravura de estudar música, na bravura de ganhar uma nota por dia, um dó, um ré, um dó, um lá, um si, e começar a fazer as harmonias, uma melodia. E foi para isso que eu fiz o cocar. É uma menção, uma homenagem aos indígenas, claro, mas não é um cocar indígena, é um cocar de uma tribo musical, né? Muito legal. Uma ideia da bravura dos músicos e de ganhar uma nota por dia e tocar uma nota por dia. Porque, na verdade, o piano é igual para todo mundo. É um instrumento Sim, muito doido, porque as notas estão ali. Se Beethoven toca o dó, é o mesmo dó que eu toco. É o mesmo dó que uma criança toca. É o mesmo som. Só que, né, as penas são diferentes. muito maneiro. Muito maneiro. E por que Siri, hein? Como é que Rapaz, surgiu isso aí? vai ter outra live? Vai ter outra live? Bom, por tudo que eu falei aqui, além da sobrancelha, né? Por tudo que eu falei, dá para perceber que eu tenho várias nuances, né? Eu trabalho com madeira, com barro, com terra, com arame farpado, com bicho, com abelha, com galinha, com... Sou pai, faço um disco de ultrassom, 5 discos, 1000 instrumentos em casa. Eu tenho um quarto só para instrumentos musicais, sei 3 baterias, 17 tambores. É isso, é por isso que é Siri, né? É um cheio de pata, né? Cheio de... Mas, mas te deram esse nome ou você se deu Não, esse nome? escola. Foi na época de escola. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Coloquei 2 tumbadoras aqui, comecei a tocar e aquele movimento começou a ficar com 1000 patas, com sem técnica nenhuma. E aí um amigo meu começou a me chamar de Siri, fez um desenho e começou todo mundo me chamar de Siri. Na verdade, eu odiava. Falava, puta, Siri, cara, nada a ver. E eu adoro, assim, todas as minhas filhas me chamam de Siri, todo mundo me chama de Siri. Os professores da escola das minhas filhas me chamam de Siri. Uma E, maravilha. Um e nome deve super ter um bom nome, forte, porque, simples. Hã? bom nome, porque até a Apple botou de Siri, né? Isso que eu ia falar. Deve ser ótimo, né? Agora, Não, agora explodiu. agora é para eles, né? Para mim não muito, porque foi duro a concorrência, né? Na época, quando eu lancei o Siri, eu falei, puta, a minha concorrência da internet, eu fui para lá para o último da fila, né? Botava Siri e vinha tudo, menos eu, né? Mas agora Aham. voltando ao normal. Que maravilha, cara. Siri, meus parabéns. Deu uma travada aqui. Alô?
Travou para mim aqui. Volta. É isso aí. Ih, caiu. Olha, vamos ver se eu consigo trazer ele de volta. Enquanto isso, eu quero voltar a recomendar fortemente. Ó, ele não voltou ainda aqui para mim, mas eu quero recomendar fortemente que todos vão ao site siri.etc.br para curtir lá, ver a multiplicidade do trabalho dele, tanto musicalmente quanto visualmente falando, e a criatividade do Siri. E, e é isso. Aqui estamos cumprindo esse papel aqui de falar de cultura. Ó, vamos encerrar aqui, vou chamar ele de volta. Cadê você, Siri? Não está aparecendo aqui para mim. Ó, de novo, vou tentar chamar aqui. Rapaz. Siri, tenta ver se você consegue pedir para pedir para entrar na live. Solicitar participar da live aí. Sabe fazer isso? Para a gente se despedir. Enquanto isso, eu tento fazer também aqui. Ah, apareceu, pronto. Estou eu te convidando aqui. Aê, voltou. Voltei aqui, acabou a bateria, cara. Falamos muito. Ah, garoto, pô, que susto. Falamos Então, muito. mas estou aqui Acabou a fazendo um bateria. encerramento aqui, agradecer a Eu escutei. entrevista, te parabenizar de novo, orgulho, cara, te conhecer, Pô, entendeu? Ter obrigado. trabalhado com você e espero ter chance de trabalhar de novo. Vamos. Obrigado pelo convite. Adorei sábado nublado aqui no Rio. Sei que você está aí nos Estados Unidos e tal. Bacana aí também. Então é isso, cara. Pô, agradecer aí pela oportunidade, mostrar o trabalho. E vamos trabalhar junto, claro, sempre. Isso aí. E é isso. Obrigado a todo mundo aí que assistiu, que entrou, que curtiu aí. Tem tanta coisa para falar, né? Isso, a gente faz outra. É A gente isso. faz outra. Tá bom? Tá? Grande abraço aí. Valeu, irmão. Tchau. Parabéns, hein? Sucesso. Um abração.